Diga-me uma coisa, se amanhã desligasse o seu telefone durante 7 dias, será que a sua empresa crescia? Será que a sua empresa se mantinha? Ou será que a sua empresa entrava completamente em caos? A minha sugestão é que pense honestamente nesta resposta. Porquê? Porque a resposta a esta pergunta vai revelar uma verdade muito importante sobre si e sobre a sua empresa. Se a sua empresa para quando você para, então, digo eu acho que existe um problema grave. Eu sei que isto tudo pode ser muito desconfortável de ouvir, porque durante anos alguém me disse que ser indispensável era provavelmente uma qualidade, que estar em tudo iria mostrar o seu compromisso e era fundamental para o sucesso, e que resolver tudo depender da sua decisão, era uma mostra de muita capacidade. Mas, da minha experiência, no mundo empresarial, ser indispensável durante demasiado tempo na sua organização deixa de ser uma força e passa a ser realmente um bloqueio. Muitos empresários vivem presos dentro da sua própria empresa e muitas vezes não percebem o que é que lhes está a acontecer. Acordam cedo, dormem tarde, não têm férias, tomam decisões o dia inteiro, respondem a tudo, têm que ser eles a resolver tudo. E na maior parte dos casos sentem orgulho e dizem: "Oh Mariana, isto sem mim não anda." Mas por trás desta frase existe quase sempre uma realidade um pouco diferente. Existe cansaço, existe pressão muito constante, existe aqui uma consciência de falta de liberdade de tempo, não é? Falta aquilo que é um crescimento verdadeiro. Porque tudo depende só de uma pessoa. Então essa pessoa torna-se aqui o teto da empresa. Torna-se o limite do tempo. Torna-se o limite da energia. Torna-se o limite da decisão. E nenhuma empresa cresce de forma sustentável ao longo de anos e anos e anos quando o limite é uma só pessoa. É aqui que muitos realmente confundem aquilo que é o controlo com aquilo que é a possibilidade de ter progresso. Acham que, por saberem tudo aquilo que se passa, por terem esta falsa sensação de controlo, que estão a gerir bem. Mas saber tudo, na minha opinião, não significa construir bem o seu negócio. Às vezes significa apenas que ninguém, que a organização não consegue funcionar sem a sua decisão, sem a sua presença, ok? Isso não é liberdade. Isso é uma dependência organizacional gigante. Então, pergunta muito importante. Se hoje um cliente seu tiver um problema, quem é que resolve? Se hoje um colaborador precisar de decidir algo, quem é que decide? Se surgir uma oportunidade nova de negócio, quem é que avalia? E se a sua resposta for eu, então, na minha opinião, não tem uma estrutura empresarial sustentável. Tem centralização. E a centralização tem um custo silencioso, que é a sua equipa deixa de crescer. As suas pessoas deixam de pensar. Porquê? Porque os problemas sobem sempre ao topo da organização, sabe? Sobem todos até si. E, na verdade, o empresário vive muito ocupado, sempre a fazer coisas, mas raramente fica disponível para aquilo que realmente importa. Para pensar o negócio. Para pensar estrategicamente aquilo que vai fazer diferença no médio e longo prazo. Para criar crescimento. Para antecipar aquilo que é o futuro da organização. Outro ponto importante. Há empresários que me dizem: Mariana, mas ninguém faz como eu.
E provavelmente até tem a razão. Ninguém faz exatamente como o empresário. Mas a pergunta certa não é essa, não é alguém faz como eu. A pergunta certa é: preciso mesmo de continuar a ser eu a fazer tudo isto? Porque enquanto insiste em fazer tudo melhor do que os outros, impede todos os outros de crescerem o suficiente para o ajudar. É muito importante que perceba isto. No início do negócio é super natural que nós, empresários, não é? Que comecemos por fazer tudo. Porque é assim, é necessário, ok? Mas numa fase seguinte, eu tenho que começar a largar. E muitas vezes eu continuo a fazer tudo, já estou numa fase diferente, porque eu não consegui largar. Não consegui largar porque eu não passei as tarefas e provavelmente porque também não capacitei as pessoas para fazerem essas tarefas. E aquilo que eu tenho que entender é que são fases muito diferentes e que crescimento sustentável de uma empresa exige, mas exige mesmo fazer esta transição de passar de técnico para líder, passar de executor para gestor, deixar de ser o centro de tudo para ser o criador de uma estrutura. Então, pergunta final que eu lhe quero deixar hoje. Se amanhã saísse 30 dias, será que a sua empresa melhorava, mantinha-se ou colapsava? E a resposta mostra-lhe o verdadeiro nível do seu negócio. Porque uma empresa realmente madura não precisa da sua presença constante a tomar conta. Precisa da sua visão, precisa da sua gestão, mas não da sua operação. E essa diferença, garanto-lhe eu, que vai mudar tudo na sua organização. Ficamos por aqui, espero que tenha sido útil. Siga-nos em todas as redes sociais, Mariana Argen Lima, e espero por notícias suas. Um beijinho e até breve.